sejam bem-vindos ao 11cast, o seu podcast de publicidade aqui da Agência 11, na Uva Barra. Nesse episódio nós vamos falar sobre a imagem na comunicação e na publicidade. Quem está aqui para conversar comigo hoje é a Viviane Zattarelli, nossa professora de fotografia. E quem vai conversar também é o Marvin. Eu, mais uma vez, a grande dupla dinâmica, Nina e eu. Nina e Marvin. Enfim, nos sigam nas redes sociais, @agência.11, no LinkedIn e nos agregadores de podcast. Vivi, você pode se apresentar para a gente, por favor? Claro. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre fotografia, que é um assunto que eu amo de paixão. E vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu comecei fazendo direito. Na época eu fui até o 8º período, trabalhava num escritório de responsabilidade civil na época. Então, fui conciliadora de juizado especial criminal, andava em todas as delegacias aqui do Rio de Janeiro para ver acompanhamento de inquérito, bem de VPI. né? Muito diferente, né? E aí, sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente, que você conhece uma pessoa e eu acredito que nada seja por acaso. E eu acabei sabendo de uma vaga numa agência aqui no Rio de Janeiro, de publicidade, que estava precisando de um fotógrafo. Eu sempre gostei de fotografia, eu tenho fotos em casa quando eu era pequena, carregando a câmera fotográfica. Eu pegava muito as câmeras do meu pai, e naquela época era filme, então ele colocava o filme na câmera, não usava tudo direto e ficava aquele filme ali. O que eu fazia? Eu pegava a câmera e tirava fotos de tudo que vocês possam imaginar. E aí quando ele botava o filme para revelar, tinha foto de formiga, foto de planta. Meu Deus. E ele ficava enlouquecido. Viviane pegou a câmera. Célia, pelo amor de Deus, E o não filme deixa não era isso. barato, né, na época, né? E não era barato. Mas eu já tinha essa essência, né, de gostar muito de foto. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha passado inclusive para engenharia de alimentos, não tem nada a ver. Gente. Caramba. E aí não formou turma, e aí a universidade na época pediu que eu fizesse contato e que eu poderia escolher outro curso. E aí como eu fui com meu pai naquela época já tinha um pensamento muito conservador, então a galera entendia que só advogado, médico, que eram boas profissões. Uhum. Então eu falei, então vou fazer direito mesmo. E aí fiz. Só que acabou que nessa agência eu consegui passar no processo seletivo. Eu criei um portfólio, fiz um monte de foto de coisas que tinham a ver com os clientes da agência. Montei bonitinho, naquela época era foto impressa mesmo, se levava. E fui até lá. E eles gostaram, perguntaram se eu podia começar logo na semana seguinte. Eu falei que sim. E voltei lá no escritório onde eu trabalhava e acabei saindo, largando ali a parte do direito. No primeiro momento, eu ainda continuei fazendo o direito e a faculdade de fotografia que eu descobri que tinha aqui no Rio de Janeiro para fazer. Só que teve uma hora que eu fiquei meio confusa, porque você dava, sei lá, direito civil, de noite e de manhã eu via história da arte. Uhum. Então eu comecei a ficar meio... Eu jovem, tinha, sei lá, meus 20 anos, então acabei não conseguindo conciliar. Aí eu conversei com a minha mãe, que minha mãe sempre foi muito preocupada com essa questão da educação, sempre ali em cima, cobrando, olha, vamos estudar, vamos fazer. Porque assim, né, a gente sabe que a nossa realidade hoje, se você não tiver um bom estudo, ainda mais com o mercado de trabalho que a gente está, você vai ser só mais um na multidão. Então a gente tem que estar sempre estudando e melhorando aí. Então, beleza, conversei com ela, ela não gostou muito não, mas falou, bom, isso vai te fazer feliz, se você acha que a fotografia vai ser uma coisa boa para você, tudo bem. E lá fui eu. E aí ela aceitou, conversei com ela, beleza. Terminei a faculdade de fotografia, depois eu fui emendando, eu fui fazendo outras coisas que tinham a ver com a fotografia. Legal. Jornalismo, aí fui indo, fui Sim, estudando. Então eu acabei entrando nesse mundo da economia criativa através dessa agência de publicidade que eu
tive a oportunidade de trabalhei lá durante uns 7 anos. A gente atendia várias contas legais aqui no Rio de Janeiro, ainda continuo. E o meu grande sonho era dar aula. Eu queria muito dar aula. Então, além de trabalhar com a fotografia na publicidade, eu queria muito dar aula. E naquela época a gente precisava fazer uma pós-graduação. Então, fiz a pós. Você fez pós em quê? Imagem, memória e comunicação. Legal. Naquela época fiz, quando terminei eu comecei a buscar oportunidades para dar aula em faculdade. E aí, é claro, né, a gente só consegue alguma coisa se a gente persiste naquilo que a gente quer. Então eu fui muito focada, muito determinada, demorou, porque olha, eu terminei após em 2011, eu só fui conseguir entrar no mercado da educação em 2013. Então, eu tenho quantos anos? 10 anos dando, Demorei, 10 tá? anos já. dando aula. Demorei um bocado. Não é muito, mas é o que me realizou, essa troca, de trocar com os alunos, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo. Sim. E a gente está sempre antenada, trazendo novos assuntos, estudando, e fui continuando. Então, na parte profissional, hoje continuo estudando, terminei o direito depois, fiz marketing, agora estou fazendo psicologia. Caraca. E estou estudando. Mas assim, você tinha falado que entrou nesse universo, né, da economia criativa pela fotografia. Mas, tipo assim, trabalhando na agência que você trabalhou, dando aula, né, já há 10 anos, qual que é assim, a importância que você vê da imagem para a comunicação, da imagem visual para a comunicação? Então, acho que como tudo na vida, né, a gente tem sempre um avanço que as tendências elas vão mudando, mas a imagem ela sempre teve uma importância. Desde a construção dela inicial, as primeiras imagens fotográficas, publicitárias, a gente tem um fotógrafo que é super importante, que é o Chico Albuquerque, ele é referência dentro da fotografia publicitária. Então, as marcas visualizaram naquela época que era muito importante você se comunicar também através da imagem, porque os anúncios publicitários, eles eram somente com textos. Uhum. Bem 1950, né? Sim. Que jeito, máximo um desenho, uma coisa assim, né? Isso, exatamente. E, obviamente, com o passar do tempo, foi se modificando, mas com base no quê? Na necessidade daquele momento. Então, hoje, eu digo para você que com as novas tecnologias, o consumo de conteúdo ele está muito rápido. É só você parar para imaginar o seguinte: antigamente você tirava foto com negativo, você tinha um tempo ainda para ir até o laboratório, revelar, para depois você disponibilizar aquele material para ele ser publicado. Hoje leva segundos. Então você cria a foto em segundos, você compartilha em segundos. Então você tem uma dinâmica muito mais ágil em relação à propagação desse conteúdo. Então, a imagem hoje, ela tem uma importância fundamental, tanto na nossa relação de comunicação pessoal, entre pessoas, e entre marca e pessoas. Aí você está falando disso, dessa circulação massiva, né, de imagens sempre, que, tipo assim, a gente, na nossa geração, pelo menos, a gente já está acostumado com isso. E quais que você acha que são as tendências atuais desse uso da imagem, tanto em campanhas publicitárias, como é que elas estão modelando a indústria? Como é que as pessoas estão trabalhando na sua eficácia também para esse trabalho? Sim. Um ponto importante aí que a gente tem que pensar que a imagem, principalmente na área da comunicação, ela tem o intuito de envolver, de seduzir, de persuadir um determinado público-alvo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Após isso, com as novas tecnologias, a gente tem tido novas formas de se comunicar. A gente viu que o audiovisual cresceu muito, mas ele também trabalha com a questão da imagem. Então, hoje a produção de conteúdo, se eu for falar de marketing digital, tudo tem uma relação com a imagem. Ou é vídeo ou é foto.
certo? E, na minha visão, nós temos aí duas coisas que chegaram para inovar e para ficar, e com certeza daqui 3 anos, 5 anos vai ter mais alguma outra nova tecnologia de se comunicar. Mas hoje eu diria que a inteligência artificial é um ponto super importante, que veio também com tudo. Então a base, obviamente, é uma imagem fotográfica que eles transformam ali. Então muitas marcas já estão utilizando. E a parte de vídeo também em 3D, que são diversos outdoors, que tem, principalmente lá fora, tem mais essa forma, né, de utilizar. Ainda não chegou para cá, pelo menos eu não vi ainda aqui no Rio de Janeiro, mas é uma tendência tecnológica muito boa, que é essa parte também visual em 3D. Então 3D e inteligência artificial seriam as duas tecnologias aí mais presentes para as marcas utilizarem para se comunicar com o consumidor. Mas a inteligência artificial, você diz no âmbito assim, mais pós-produção ou, sei lá, foto mesmo, sei lá, a agência vai e cria uma foto do zero só de inteligência artificial? Tipo. Olha, os dois eu entenderia os dois, que eu acho que você tem, é claro que ainda eles não estão completamente perfeitos na construção do zero para a inteligência artificial, você vai ver que ainda tem algumas falhas. Se você tiver a fotografia para trabalhar a inteligência, vai ter um resultado melhor, com certeza. É porque assim, eu tenho uma dúvida aqui. Fotografia é tipo a fotoluz, né? Então, grafia, né, é o registro da luz ali, vamos dizer. E quando você pega uma inteligência artificial que cria a luz do zero, vamos dizer, ela não está registrando a luz, é fotografia ou não é? Olha, fotografia... Ou a gente chama de fotografia para simplificar, porque pela coisa da natureza da coisa não é, né? Mas até para você criar, vamos supor que fosse um desenho, você precisa ter noção de luz e sombra. Sim. Então, se você trabalha luz, é uma imagem fotográfica, mesmo que ele não tenha sido registrado através de uma câmera. Entendi. Entendeu? Porque hoje o processo de construção, a gente acaba ampliando muito o leque, né, de opções. É claro que eu vou falar para você que a fotografia real, a base dela é estar sensibilizando através da luz um sensor. Perfeito. Mas hoje a construção da imagem, que num modo geral, você já começa a ter um desdobramento com outras opções, outras oportunidades ali que você pode estar trabalhando. Então, eu acredito que eu usaria o nome mais imagem. Então, meio que assim, a imagem não depende da fotografia, então. Mas Exatamente. a fotografia depende da imagem. Sim. Boa. Gostei. Achei boa também. Achei boa. A gente está falando dessas tendências e do uso da inteligência artificial. E muito que eu vejo hoje em dia, que para mim é uma tendência também, é o food porn, que está se utilizando para poder vender, né, comida em restaurantes, em bares, enfim, tudo que se vende comida. E o que você, qual é a dica que você dá para as pessoas que estão começando nesse ramo e como é que a gente pode fazer uma fotografia de qualidade, né, de comida ou enfim, dentro dessa área aí? Eu vou precisar dessa dica aí. Porque, tipo assim, por muitas vezes não são necessariamente, as pessoas não necessariamente contratam os fotógrafos para fazer, que é o certo, né? Mas muitas vezes eles contratam social medias, ou muitas vezes eles mesmos, no estabelecimento, eles querem fazer por conta própria. E a pergunta de fato, dá para fazer com um telefone, uma iluminação boa? Aquelas fotos que a gente vê mesmo, tipo assim, em anúncios grandes, em outdoors e na internet também. Porque tem muita gente que pensa, tem, sei lá, 100 megapixels. Nossa, a câmera é muito boa, eu vou fazer aqui uma foto, exemplo. Nossa. Só que aí a pessoa não... Aí chega ela e fala, mas espera aí, falaram que a câmera desse celular era boa, a câmera tá essa foto tá horrível. Como é que... Vocês falaram vários pontos aí. Eu fui viajando aqui, né, no food porn. Que tem, assim, várias questões envolvidas, né? Hoje dá para você produzir conteúdo para rede social com telefone? Sim.
um telefone de boa qualidade, você precisa entender só da luz, porque o telefone é só um meio condutor de registro, igual a câmera, tá? Agora vamos lá, para fazer um outdoor, algo que eu precise realmente de uma outra dimensão, ou até mesmo para você fazer um anúncio em revista, algo do tipo que você tem que ter uma qualidade bacana, eu indicaria fazer com uma câmera fotográfica, tá? Entendi. Mas o principal aí para você começar no mercado da fotografia de comida é você fotografar e entender de luz. Então, o que eu fiz, tá? Só para vocês entenderem a minha trajetória dentro da área da comida, que é uma dos caminhos da fotografia que eu trabalho. Eu comecei a ir em diversos restaurantes. Então, eu ia pedir um prato, isso com iluminação natural, tá? Sem pensar em construir a luz para fazer a foto. Fui fazendo. Pedia a comida, fotografava em casa. Aí eu já fazia o esquema de iluminação. Fui, através da faculdade, entendendo. Então, tipo, você comprava a comida, levava para casa e tirava foto dela em casa? Em casa, sim. E aí eu fui construindo um portfólio, porque tudo nessa vida você precisa de um portfólio. Isso que eu ia te perguntar também, como é que você criou o seu portfólio, assim, aos poucos, né? Sim. Sem muito... Aos poucos. Recurso, né? No entanto que se eu visualizar as minhas imagens de 8 anos atrás, elas são completamente diferentes de hoje, porque a gente vai sempre aprimorando e adquirindo novas técnicas. Mas eu fui construindo o portfólio dessa forma. Depois que eu construí o portfólio, eu comecei a prospectar os restaurantes. Então eu ia mesmo, na época eu ia, batia, eu levava o cartãozinho. A gente não tinha tanta tecnologia de rede social para poder ficar montando um portfólio online. Então eu ia até lá o restaurante, conversava, falava e foi assim. Depois, quando eu tive a facilidade de prospectar pelo Instagram, eu fazia muito isso. Também mandava mensagem para os restaurantes e eles faziam contato. Se me dessem a oportunidade, eu falava, conversava, mostrava o portfólio, dizia mais ou menos quanto era e assim foi indo. E aí eu fui conseguindo fazer alguns atendimentos de diversos restaurantes aqui no Rio e fui fazendo. Tem algum tipo de comida que você pegava mais para fazer? Sei lá, você tirava mais fotos de hambúrguer no começo, mais de pizza, não sei. Talvez tenha algum que seja mais fácil, né? Vamos dizer assim. Olha, em termos de iluminação, eu acho que comida tem uma técnica bem específica. Não só de iluminação, mas também de ângulo. Que você vai estar valorizando ali a comida. Assim, não tinha nenhum alimento específico que eu prefiro fotografar hambúrguer. Eu prefiro fotografar... Não. Eu já tive experiências interessantes. Eu fotografei uma época para o Uber Eats e eu fui parar em lugares assim que... Inimagináveis no sentido de, tipo, como que eu vou fazer a foto aqui dessa comida? E aí você se deparar com grandes desafios na hora de produzir, porque nem todo lugar vai ser lindo, bonito, e vai ter um acessório lá, uma mesa, uma tábua, um food style para produzir para você e tirar foto. Então, você meio que tem que se virar e conseguir produzir ali com os recursos que você tem. Improvisar, né? Improvisar. Então, tem esses desafios também, não é tudo a mil maravilhas, não. Mas uma coisa que é bacana é você fotografar e comer. Que delícia! E realmente... Não aquele seu caso, que a gente vale não pode falar, né, na aula. Exatamente. É isso daí. Gente, agora chegou a hora da gente ler a pergunta do aluno ou aluna para a nossa professora. E eu vou pegar aqui nesse envelope azul que está em cima da mesa e em breve temos uma pergunta da professora para a gente também. Então vocês vão assistir com a gente ou ouvir. Vou pegar aqui a pergunta da nossa querida professora. A pergunta certa, né? Essa aqui. Vamos lá. Pergunta de Camille. Camille mandou uma pergunta. Professora, como começar a fotografar sem muito conhecimento? Por onde eu posso começar? Pode me dar dicas de como estudar isso? Como começar, como qualquer amador. Vamos lá. Acho que primeiro você tem que ter
um bom olhar fotográfico. E para você ter um bom olhar fotográfico, você tem que ter referência, você tem que pesquisar, você tem que ver fotos de outros fotógrafos. Esse é o primeiro ponto. Depois, entender de luz. Não adianta, vai ter que estudar. Não dá para tirar foto assim aleatoriamente. Primeiro tem o olhar. Do olhar que você tem, você precisa entender de luz. Então, pesquisar, se não tiver condição de fazer um curso, pesquisar na internet, tem bons tutoriais no YouTube. Tem muita coisa em inglês, né? Sim. Se procurar em português, não acha tanta coisa. Mas esse seria o caminho, assim, inicial. Depois, se tiver oportunidade, faz um curso, tem vários lugares legais, tanto na internet quanto presencialmente, que aí sim você vai ter mais técnica, porque fotografia também é técnica. A pessoa que entra no mercado de trabalho, ela ainda não tem uma câmera. Ela começa com o celular ou isso daí é... Nenhuma câmera, nem um portfólio. É papo de fotógrafo coaching, vamos supor. Não, dá para você fazer fotos, mas pensando assim, nessa esfera, para você trabalhar dentro do marketing digital. E, tipo assim, foto, ensaio fotográfico, não tem como fazer no celular, fica difícil. Não, até tem, mas depende para onde ele vai propagar esse conteúdo. Entendi. Né, porque fica... Porque você vai estar criando um arquivo que é JPEG. Uhum. Então, você já tem um arquivo que ele é comprimido. Então, ele é feito, o JPEG, ele é feito para rodar no computador, no telefone. Uhum. Então, se eu quiser uma qualidade melhor, eu vou ter que fotografar em RAW. E em RAW, assim, não é todo telefone que vai ter. Se tem, eu ainda não vi. O meu tem. Eu nem Qual é a sei. marca do Samsung. seu? Samsung, tá vendo? A Apple, por exemplo, não tem a fotografia em RAW. É porque o Samsung tem uma função, não é propaganda, tá? O Samsung tem uma função que você mexe no obturador, mexe no ISO e mexe no diafragma. O diafragma é o mais fraquinho, porque acho que ele tem só 1.5 e o 2.4, eu não lembro. O 2.8, não lembro, sei lá. Aí só tem essas duas aberturas, mas você dá para mexer bem ali no obturador e no ISO. E aí, quando você faz isso, você pode pedir para ele fazer duas cópias, uma em JPEG e uma em RAW. Aí ele salva os dois arquivos. Aí já salva um pouco, mas mesmo assim eu não vou conseguir trabalhar de uma forma muito intensa com o compartilhamento dessa foto, dependendo de onde ela vai ser propagada. Circular, né? De onde ela vai circular. Já que a gente já está aqui, nisso também, assim, aí vamos supor, a pessoa consegue uma câmera. Quer dizer, está com dinheiro para comprar uma câmera. Hoje, com as tendências de mercado e tudo mais, qual seria o tipo, não vou dizer ideal porque tem variáveis e variáveis, mas qual seria o tipo que você recomendaria para a pessoa usar? Tipo de câmera e tal. Eu acho que, assim, de cara uma câmera, se você que está fazendo a parte de entrada, você vai começar com uma semi-profissional, acho que já dá para você ir trabalhando, mas as câmeras que são full frame, elas são melhores, assim. E tem uma tecnologia, eu gosto muito da Canon, né? Canon, enfim. E tem câmeras mais novas, que o corpo é mais leve, ela também tem a mesma capacidade... as mirrorless, né? É isso, de trabalhar como as câmeras SLR anteriores, e ela também é no formato full frame. O full frame, para quem não sabe, ela tem o formato do filme de 35mm. Então, você tem ali... você não tem o fator de corte, que é cropar a imagem, né? Você consegue pegar a imagem no tamanho real. Então, você tem ali não só em termos de qualidade em relação ao sensor, mas também em relação à quantidade de milímetros ali da imagem ser real ao que você está visualizando. Então, isso é bacana. É legal. Então, não é uma questão de investimento mesmo, mas começando, dá para você ir. Esse crop que você falou é quando a pessoa tá olhando ali, aí ela tira a foto e fala, cortou aqui, mas não estava cortando lá quando eu vi, tipo isso. O fator de corte, ele vai diminuir o seu ângulo de visão, sim, mas aí o que acontece? Eles criaram lentes para se adaptarem a esse formato. Então, você tem lentes específicas para poder trabalhar dentro dessas câmeras que tem esse fator de corte e lentes específicas para trabalhar
nas câmeras full frame, entendeu? Então, também tem que se atentar ao tipo de lente que você está usando, não é só Exato. comprar qualquer lente que vai usar na câmera. Interessantíssimo, ainda mais para quem quer começar, né? É. Interessante. Gostou, Marvin? Vai comprar? Vou. Eu tinha perguntado para ela na aula passada. Que na É, acho que faculdade. nós chegamos a ver, exatamente. Então é isso. Para mudar um pouquinho de assunto, né, dentro da fotografia, como é que você acha que a gente pode se proteger dos perigos na hora da circulação das imagens, quando elas são circuladas de má fé, vamos dizer assim? Dentro da manipulação de imagem, dentro do marketing mesmo, como é que isso acontece? Como é que a gente pode tomar cuidado? E por que não fazer, né? Também, porque tem muita gente que faz para se beneficiar. Tem essa questão da ética, né? O teto da ética ali. Exatamente. Você fala em relação à manipulação. É. Então, na publicidade, diferente do jornalismo, o jornalismo são fotos que são factuais, né? São fatos que acontecem ali. Eu não posso manipular o que está acontecendo naquele momento, naquele fato. Agora, na fotografia publicitária, a gente também tem que ter uma ética em relação à manipulação. Porque é diferente você fazer um tratamento, que você vai estar trabalhando ali só uma sombra, trazendo mais luz, cores, né? mais contraste. E a manipulação não, de fato você vai estar fazendo alguma alteração na imagem fotográfica. Então você tem que ter também uma questão ética, porque, não sei se vocês já repararam, na fotografia publicitária vem assim, às vezes, vem assim, foto meramente ilustrativa. Uhum. Sim. É quando a gente via o comercial do Max Steel aparecia isso. Mas por que eles colocam isso? Porque para também não enganar, na realidade, o consumidor não se sentir enganado. Porque imagina, é igual o hambúrguer do McDonald's. Você olha a foto, nossa, ele é lindo, maravilhoso. Mas por quê? Porque tem uma técnica ali que ele vai ter que manipular, ele vai ter que corrigir toda a parte do pão, todas aquelas imperfeições, o gergelim, a pontinha do queijo. Ele vai ter que fazer algumas movimentações ali. Do jeito que veio o hambúrguer do McDonald's, ele fez uma manipulação que eu vou te contar. Sinistra, porque... Mas... Na foto que a gente recebe ali, olha... Mas ele não está também, aumentando muito o tamanho do hambúrguer. Então, assim, ele tem uma noção que ele não pode também mudar muito aquilo. Porque senão o consumidor vai reclamar. Sim. Mas, assim, para essa parte de manipulação de imagem que prejudica mesmo, a gente fala muito da manipulação na inteligência artificial, né? Sim. E aí já é outra coisa. Como é que... Deepfake. Como é que você acha que o uso dessas imagens por inteligência artificial pode afetar a publicidade? Pode afetar o marketing? Você já pensou nisso? Realmente isso é um fato interessante aí para a gente acompanhar, né? Porque como é um assunto, né, inteligência artificial é um assunto bem praticado atualmente, então é mais da gente observar o que está acontecendo, como que isso está sendo inserido, como isso está sendo aplicado, para as marcas começarem a se posicionar, e até o próprio consumidor, no compartilhamento de conteúdo normal, numa rede social, para você também não perder a essência do negócio, porque também, imagina, olha o problema. Sim. Eu vejo, tipo assim, muitas pessoas, elas acabam confundindo. Por exemplo, tem muitos designers, fotógrafos hoje que usam a inteligência artificial para, sei lá, acelerar um processo, para, sei lá, ajudar ali, né, na hora de fazer um tratamento de cor, tratamento de pele, enfim, manipulação de imagens, e as pessoas acham que, sei lá, aquele designer está mandando a inteligência artificial fazer tudo. Trabalhar por ele. Trabalhar por ele. Então, assim, as pessoas às vezes entendem errado isso também, né? Assim, a pessoa está dentro da ética, está dentro do certo ali, do correto, mas por uma educação errada, vamos dizer assim, sobre o assunto, as pessoas acabam se iludindo, né? Eu mesmo tive um pouco dessa educação errada, vamos dizer, porque no começo, quando eu comecei a me interessar por fotografia, na minha cabeça, eu não sei porquê, eu achava que fotografia era o quê? Do jeito que ela foi tirada, ela tem que vir. Eu não posso... Porque, tipo assim, eu via as fotografias de céu, eu ficava, nossa, que lindo. Olha quantas estrelas esse cara capturou, não sei o que lá e tal. Só que aí eu ia ver a foto original, eu ficava, não tem esse tanto de estrela aí, o que esse cara fez?
Pô, aí eu ficava, não, ele tá me enganando, pô, isso não é certo, não sei o quê. Só que aí eu fui entendendo que, assim, não é dessa forma. Tipo, você vai tirar uma foto da pessoa em casamento, você não vai pelo menos tratar a pele da noiva, do, sei lá, do noivo e tal. Não, você tem que fazer uma limpeza ali, não é normal. Isso não é enganação, né? Não. É normal da profissão. Só que, assim, deixa eu pegar um caso aqui, sei lá, a foto do Papa. Quem lembra do Papa? A foto do Papa. Papa de casaco. Gangster. Aquela lá era uma enganação. Sim. Né? Aquilo ali realmente, sei lá, já chega naquele âmbito da falta de ética, né? Sim. Por mais que não tenha sido usado por nada, pra nada, mas é aquele tipo de imagem ali que então é nociva à fotografia, sei lá, ao mercado de publicidade, de marketing. Quer ver? Eu vou dar um exemplo interessante de manipulação, que seria uma manipulação mais criativa. Tentem visualizar uma coisa, é um anúncio onde você tem um cara, então você tem a foto do cara, aí você tira uma foto, sei lá, só de uma estrada, e você tira a foto de uma moto. Na realidade, você vai pegar todos esses 3 elementos e vão juntar num outro cenário. Ele está fazendo uma propaganda de uma marca de moto. Sim. Essa imagem criativa, ela foi manipulada, certo? Sim. Uhum. As pessoas não Luz, estavam né, ali. mas- Mas se eu pensar nessa construção, isso é ruim? Não. Eu não estou modificando a essência dos elementos. Quando eu digo que a gente tem que ter uma noção ética, principalmente na manipulação, é quando a gente tira a essência do que está sendo de fato mostrada. Como no começo, quando surgiu o Photoshop, foi surreal, porque tinha aquelas capas de revista, os caras manipulavam tanto a barriga da modelo, que o cara, uma vez, ele esqueceu de voltar com o umbigo da mulher. Então, a capa rodou, foi, né, publicaram, venderam as revistas, Sem umbigo. sem umbigo. Então, assim, Alienígena. aí você realmente perdeu a essência, de fato, do que seria aquela imagem fotográfica. Então, a manipulação tem, sim, que ter um senso ético, principalmente na publicidade. No fotojornalismo nem se fala, porque eu não posso manipular mesmo. Mas daqui pra frente a gente vê isso muito... Não sei, né? Não tem como a gente controlar muito. E aí, como é que a gente vai saber o que é real e o que não é? O que o Paulo Sabe? falou aqui naquele, né, aí é bom pra você, vai lá, depois desse aqui, vai lá escutar o episódio do Paulo, que é sobre inteligência artificial. Ele fala sobre isso, né, tipo assim, que meio que o problema não é a inteligência em si, mas é quem usa. Exatamente. Né? Nós somos o problema, vamos dizer. Né? Então, ela tá ali como uma ferramenta. Então, a gente vai usar e ela pode ser usada de várias formas, sei lá. Assim como uma faca pode ser usada para cortar um pão, para fazer alguma coisa, ela pode ser usada para agredir alguém. Sim. A gente não precisa ir muito longe também. O chat GPT é uma inteligência artificial que ele te traz todo e qualquer tipo de informação. Só que essa informação ela também tem que ser averiguada. Sim. Sim. Porque se a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa de quê? De um homem, de um ser humano, para poder programar aquilo ali. Sim. Então, são mecanismos que a gente não dá para confiar 100% na construção. Então, a realidade é diferente, mas é uma tecnologia que dá para a gente aplicar, que vai ajudar, que vai agilizar vários processos em relação à imagem fotográfica e etc. Sim. Sim, mas tem que saber usar. O Photoshop tem a dele, né, agora. Sim. A própria dele agora. Sim. Essa semana eu abri lá, ele já me mostrou lá um tutorial e tal. Meu Deus. É isso aí. Mandou trocar a cor da casinha lá, várias casas diferentes. Fiquei, caraca, o negócio E é antigamente, Muita para o cara coisa. fazer uma manipulação dessa, digital, ele levava horas. muito da hora, né? O Lucas Rosa que fala muito disso, né? Ele falou o que eu faria em, sei lá, horas e horas, 10 horas de manipulação, eu faço em 2. Sim. Ele falou. Então, É você isso aí. sabendo E o usar, Lucas, né? As 10 Ok. horas do Perfeito. Lucas são um mês Agora, quem tá usando, a gente quem não está usando sabe, de né? má fé, aí realmente. E para você controlar isso, é complicado. Não dá, não. Gente, agora chegou a hora da gente ler a pergunta da professora.
Sou eu que leio ou ele que lê, né? Não, a gente vai ler a pergunta Sempre pra eu gente. que leio, né? Você quer ler a pergunta pra gente? Vai ser novo. Seria um inédito. É Inédito. sempre eu que leio. A Nina nunca leu também. É. É isso Quando aí. eu tô, né? Não sei se quando eu não tô... Ela Ok. pode ler, não tem problema não. Deixa ela ler. Sei. Não sei o que esperar. Eu acho que hoje eu vou ler, Marvin. Tem uma notícia pra você. Posso? Por mim, Então tá. Vamos lá. Na verdade é uma pergunta em 3. quebra de paradigmas, hein? Não é uma pergunta, querida, é um parágrafo. Tá? O que te inspira... calma aí. Por isso que ela não Essa pode ler, tá pergunta é vendo? pra Aí. mim, professora? Com certeza. Essa pergunta é pra mim que ela fez. Por quê? O que te inspira pra compor as suas músicas? Olha só. E como você começou a sua carreira como cantora? Canta o refrão da música Te Ouvir pra gente. Caraca, aí viu, né? Como trabalhar a minha imagem no meu marketing? Professora, conta pra mim agora. No meu branding. Eu vou te responder, tá? Fica tranquila. Tá. Não, depois eu te respondo. Responde você primeiro. Tá, mas essa pergunta que você... Olha só. Vamos lá. O que me inspira pra compor e as suas músicas? Gente, não sei. Eu crio histórias, entendeu? E aí eu idealizo ali, tá acontecendo isso. Crio uma melodiazinha e coloco no papel. Então, geralmente, essa construção são situações que você passa. Não necessariamente. Não É, necessariamente. Eu gosto de inventar. Você também cria um imaginário. Crio imaginário, Nário. Tá andando muito comigo, cara. né? Como eu comecei a minha carreira de cantora, foi na pandemia, que eu não sabia que eu sabia escrever música. Na pandemia deu a louca em todo mundo, né? Ela cantou no chuveiro, o vizinho Cantei falou no que ela cantava chuveiro, bem. aí eu acho que eu sei compor. Comecei a compor músicas, e aí eu fui... Inclusive tem aquela música, né? Você já falou com o Alex? Calma, vai dar tudo certo. E aí depois eu fui e achei um produtor, que ele me produziu, lancei a primeira música. E foi isso, e agora estou lançando ainda, eu sou cantora, pra quem não sabe. Então, quer dizer que você já nasceu com esse dom. Já nasci com dom. Porque pra É. ser cantora, assim, e escrever muito bem, É isso já aí. veio com dom. É isso aí. Você tá sem graça, Nina? Eu tô com todo respeito. Tô vendo aí. E tem que cantar, gente? Tem canta, nada a ver. Canta, que é pra Só um gente pouquinho, vai. só ouvir. É. Eu liguei mais uma vez só pra falar que ainda vou te ouvir e perdoar. Que é a única música que eu sei cantar. É a única, graças a Deus. Eu gosto muito dessa, gente. Eu gosto de todo. Maravilhosa. isso. Vamos É bater uma isso. palmas aqui pra ela. E a dúvida que eu tenho, que me surgiu realmente, como trabalhar a imagem da pessoa, né? No meio da publicidade. Trabalhar a imagem de uma pessoa, da pessoa como produto, da pessoa como empresa. E o que você pode contar pra gente sobre isso? O artista, né, de modo geral, ele é a sua própria marca. Aham. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão de compartilhar, não vou dizer que seria se autopromover, né? De trazer informações não só do seu dia a dia, pensar no planejamento de conteúdo. Fazer o seu próprio branding, Fazer né? bastante coisa em relação à parte de audiovisual, fazer diversas pílulas para você estar sempre mostrando para o público ali a forma, né, que você tem de se comunicar, de interagir, de cantar e as pessoas te conhecerem. Tem aquele ditado, né, quem não é visto não é lembrado? Tem. Criar sua identidade, né? Criar sua própria identidade. E o seu branding. E o seu branding. Exatamente. Gente, Calma aí, eu tenho a minha pergunta. calma, mas eu não... Rapidinho. Calma, cara, eu Rapidinho. ia te perguntar. Só um pouquinho. Ele gosta de falar, né? Não. Nem um pouco. Então Não. pode falar. Que Fala, isso. tua dúvida. Eu queria saber
Por exemplo, uma pessoa que quer, junto com a pergunta da moça, ela disse o nome dela, qual é o nome dela? Ela perguntou lá, isso. Aham. Alinhado até a pergunta dela, como uma pessoa que está, sei lá, vamos supor, querendo começar, qual seria o mercado hoje de tendências que ela pode iniciar e como se escolhe assim, um mercado para atuar? Tipo, você vê, sei lá, eu gosto mais disso, por exemplo, você disse que tirava foto de comida, mas hoje você continua em comida, você foi já, sei lá, para o mercado de eventos, como é que você escolhe assim, qual que você acha hoje que é uma boa tendência assim para a pessoa iniciar? Antes de falar da tendência, que eu acho que isso é uma questão muito mercadológica do momento, mas igual a Nina falou, né, que ela compõe de uma forma muito dentro da essência dela, dessa construção, desse lugar. A fotografia é a mesma coisa. No início, eu fotografava tudo que você possa imaginar. Evento, casamento, evento corporativo, newborn, 15 anos. Só que aí você vai se achando. E aí você vai se identificando. Vai filtrando, né? Com qual nicho ali você vai atuar. Acredito que para ela tenha sido dessa forma também, porque se a gente for analisar a parte musical, assim, várias tendências ali. Sim. É verdade. Tem o rap, tem o rock, tem enfim. O samba, vários. Uma infinidade de coisas. Funk. E acho que a fotografia também trabalha nesse caminho. E aí, com o passar dos anos, eu identifiquei que eu gostava muito mais de atuar na parte de comida e na parte de moda e produto. Então, eu fiquei passando aí nesses 3 lugares e continuo até hoje. Que eu acho que quanto mais você focar num determinado nicho, melhor você vai ser. Sim. Eu ainda acho que eu sou muito ampla, porque eu tenho 3. Bastante. Mas a tendência atual é você realmente reparar como que está o mercado, porque tem tendências que são momentâneas e elas passam. E no Então, momento é mais que você fácil... está ouvindo esse podcast, você pode estar em outra tendência, que Exatamente. não seja de agora. Então, acho que é mais fácil você fazer o que você gosta, que aí você realmente vai ser bom naquilo, e se adequar às tendências mercadológicas. Acho que seria esse o caminho. Perfeito. Gente, estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Antes disso, eu queria saber se você, professora, tem alguma dica de livro ou de alguma fonte de conhecimento sobre o assunto que a gente possa ter e você pode passar para a gente. Tá. Eu vou falar, uma série que não tem relação com a publicidade, mas tem relação com a fotografia, que tem uma direção de fotografia maravilhosa, que é a Handmaid's Tale. Já viram? Sim. Sim? Comecei a ver, na verdade, mas eu vi além pela fotografia mesmo. Sim, além da história, que é realmente muito, muito boa, a fotografia também é sensacional, tá? Outra série que é interessante é a Tales by Light. Falei certo? Falei certo. Perfeito. É uma série que tem vários episódios que falam de fotografia, de tudo. Fotografia de animais, fotografia de crianças. Então, tem um episódio, inclusive, que é bem interessante, que o fotógrafo vai fazer umas fotos em Bangladesh, se eu não me engano, onde tem diversas crianças que a Unicef ajuda. E aí ele traz essa realidade através da fotografia, mostrando como essas crianças vivem lá nessa localidade e vai mostrar para o mundo. Então, é um trabalho bem interessante e um filme legal para vocês assistirem, que é Nascidos em Bordéis. É um filme antigo, se eu não me engano, acho que deve ter no YouTube. Ele fala sobre a trajetória de uma fotógrafa que vai para uma cidade, se eu não me engano, Calcutá, eu acho o nome da cidade. E lá ela fotografa o dia a dia de algumas crianças que são nascidas em bordéis. Então, as mães são mulheres, né, da vida, e essas crianças, ela tenta trazer a fotografia como transformação pessoal para eles e dar uma oportunidade para eles estudarem, para eles saírem daquela situação ali, que geralmente as crianças elas acabam sendo também
a mesma coisa que a mãe é, o que o pai é, enfim, ela traz a fotografia para transformar, então é bem bacana. É uma história bem interessante aí para vocês assistirem. Muito legal, Perfeito. Vivi, muito legal. Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Eu adorei esse papo que a gente teve aqui. Eu ficaria aqui umas 2 horas a mais. Mas A gente sempre não dá, ficaria né? o dia inteiro, mas é isso. Gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @agência.11. Segue no LinkedIn, se inscreve no canal no YouTube, segue também nos agregadores de podcast. E é isso. Até o próximo 11Cast. Até o próximo. E será que a gente vai ver a versão da Nina sertanejo? Não sabemos. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Até. Valeu.